Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar métodos para determinação de coliformes. Lembrando que os coliformes são os principais micro-organismos indicadores da qualidade microbiológica da água. Os métodos que iremos estudar são os métodos qualitativos. Esses métodos permitem que a gente verifique se o micro-organismo está presente ou ausente na amostra. Eles não permitem a quantificação desse micro-organismo, não dá para a gente saber o nível de contaminação, mas permite avaliar sua presença ou ausência. São métodos bem simples, normalmente baratos e rápidos, e são mais utilizados para água aplicada ao consumo humano, porque a legislação 2914 do Ministério da Saúde preconiza que seja avaliada a presença ou ausência desse micro-organismo. Nesses testes, nós iremos utilizar 100 ml da amostra de água. E nós temos duas opções: utilizar o teste do substrato cromogênico e fluorogênico ou o teste de tubos múltiplos. O teste de tubos múltiplos consiste em 3 fases. Nós temos a fase presuntiva, nós temos a fase de confirmação de coliformes totais e nós temos a fase de confirmação de coliformes termotolerantes. Então, esse método ele vai permitir observar a presença de coliformes totais e termotolerantes. Começando pela fase presuntiva. Nessa fase, a gente não consegue confirmar ainda a presença desses micro-organismos, apenas indica que eles podem estar presentes. Então, vamos entender melhor como é feito esse teste presuntivo. A primeira fase de realização da técnica de tubos múltiplos é essa. Nós iremos fazer um meio de cultura, caldo lactosado com púrpura de bromocresol. Iremos preparar esse meio anteriormente ao teste, uma quantidade de 50 ml. E aí, esse meio será esterilizado e posteriormente utilizado. No momento do teste, nós iremos adicionar 100 ml da amostra de água ao meio previamente preparado. E iremos colocar na estufa por 24 horas. Esse meio tem uma coloração púrpura devido ao seu indicador de pH, o púrpura de bromocresol. Quando, na amostra que eu adicionei ao meio, existe a presença de bactérias do tipo coliformes, essas bactérias elas irão fermentar a lactose do meio, irão produzir ácido e gás como resultado dessa fermentação. Esse ácido produzido vai modificar o pH do meio de cultura, mudando a cor desse meio, porque nele tem um indicador de pH. Então, após 24 horas, eu posso observar novamente o balão ou Erlenmeyer contendo o meio de cultura junto com a amostra, se houve a mudança de cor, de púrpura para amarelo. Havendo essa mudança de cor, isso indica, presume-se, que naquela amostra tem coliformes, certo? Lembrando que se após 24 horas esse teste não positivar, eu devo deixar mais 24 horas na estufa, completando 48 horas, para ter a certeza de que realmente o teste não vai dar positivo. Então, após o teste presuntivo, nós faremos a confirmação da presença de coliformes totais, se o teste presuntivo der positivo, obviamente. Se o teste presuntivo der negativo, nós não faremos mais nada e liberamos nosso resultado como negativo. Se o teste presuntivo deu positivo, nós vamos confirmar se realmente tem a presença de coliformes totais. Como iremos fazer isso? Nós vamos pegar uma alça de platina e colocar uma alçada, coloca a alça dentro do balão ou do Erlenmeyer contendo o teste presuntivo positivo, coloca a alça lá, depois retira a alça e coloca em um tubinho contendo o caldo BVB, que é o bile verde brilhante. Esse caldo, ele contém inibidores para outros micro-organismos e ele vai confirmar para a gente se realmente na amostra
existe a presença de coliformes totais. Quando eu coloquei uma alçada do teste presuntivo no BVB, eu levei uma amostra dos micro-organismos que cresceram no teste presuntivo para o caldo BVB. E assim eu posso ver o comportamento desses micro-organismos no caldo BVB. Após a transferência dessa alçada, eu vou colocar o caldo BVB na estufa por 24 horas. A temperatura ideal é entre 35 e 37 graus Celsius. Uma coisa importante é que dentro desse tubo de caldo BVB deve haver um tubo de Durham. É um tubinho pequeno que ele fica invertido dentro do meio de cultura. Então, o tubinho de Durham que está dentro do meio de cultura, que é um mini tubinho que fica invertido, a boca do tubo fica para baixo dentro do meio de cultura, e esse tubinho vai servir para coletar o gás que as bactérias forem formando quando elas forem fermentando a lactose do meio. Lembrando que o meio BVB também é um meio que possui lactose, certo? Então, a gente coloca o BVB na estufa e deixa por 24 horas. Durante esse tempo, se realmente tiver coliformes na amostra, esses coliformes vão se multiplicar nesse meio de cultura e vão começar a produzir ácido e gás. Como esse meio não tem indicador de pH, então nós vamos observar que houve multiplicação bacteriana através da formação do gás, que vai ser coletado no tubinho de Durham. Então, eu vou poder observar uma bolinha dentro do tubinho de Durham. Se depois de 24 horas eu obtiver um resultado positivo, ou seja, o meio vai ficar turvo por conta do crescimento bacteriano com a formação de bolhas dentro do tubo de Durham, eu já posso seguir para a próxima fase, que é a confirmação da presença de coliformes termotolerantes. Se não positivou com 24 horas, é importante que eu espere mais 24 horas com esse tubo na estufa para observar se realmente a prova é negativa. Se for positiva, depois das 48 horas, eu também vou realizar a confirmação da presença de coliformes termotolerantes. Para avaliar a presença desses termotolerantes, eu vou precisar de um tubo contendo caldo Escherichia coli. E também contendo o tubinho de Durham invertido, como vocês podem ver aí na imagem. Mini tubinho invertido dentro do meio de cultura. Do mesmo jeito, eu vou pegar uma alça de platina, vou introduzir no tubo de BVB positivo, retirar e, em seguida, introduzir no tubo de EC. Então, eu estou pegando uma pequena parte de amostra bacteriana do tubo BVB, das bactérias crescidas lá, e transportando para o tubo EC, para confirmar se realmente existem a presença de termotolerantes naquele meio daqueles micro-organismos. Então, eu vou transferir essa alçada do BVB para o caldo EC, e esse caldo EC ele vai ser colocado em banho-maria, numa temperatura aí que vai variar entre 44 e 45 graus Celsius. No caso do caldo EC, só devemos deixar 24 horas nessa temperatura. Se houver nessa amostra de água, lá do começo, coliformes termotolerantes, esses coliformes vão se multiplicando no decorrer do teste e eles vão sobreviver no caldo EC em altas temperaturas. As outras bactérias vão morrer e nessa fase só vai sobreviver os termotolerantes. Então, se realmente tiver termotolerantes, eles vão conseguir se multiplicar nesse meio, que também tem lactose. Eles vão fermentar a lactose desse meio, também produzir ácido e gás, mas esse meio também não tem indicador de pH. Então, o que vai acontecer? O gás vai ser coletado no tubinho de Durham e eu vou poder observar a formação de bolhas dentro desse tubo de Durham, após 24 horas. Se deu positivo, então, nessa amostra também existem coliformes termotolerantes. Se deu negativo, eu paro o teste e posso confirmar que na amostra só tinham coliformes totais. Aqui, só uma demonstração para vocês de como esse teste é feito, um passo a passo, tá? Então, nós temos aí a amostra de água coletada, né? A gente coleta mais de 100 ml, é melhor sobrar do que faltar, ok? E aí, nós vamos retirar dessa amostra de água 100 ml
e adicionar a 50 ml do caldo lactosado com púrpura de bromocresol. Esse meio vai para a estufa, a 37 graus, e nós vamos observar se ele ficou amarelo, se ele mudou de cor. Isso quer dizer que o teste é positivo, teste presuntivo positivo. Após isso, nós vamos transferir uma alçada, com a ajuda de um alço de platina, um pouco do teste presuntivo para o meio BVB, para confirmar coliformes totais. Se no meio BVB eu tive um teste positivo, eu vou transferir uma alçada desse meio BVB para o caldo EC para confirmar coliformes termotolerantes. E o caldo EC vai para o banho-maria numa temperatura de 44 a 45 graus. Lembrando que o BVB também deve ser incubado, só que em estufa de 35 a 37 graus. Outro método qualitativo que nós também podemos usar para analisar a água seria o método do substrato cromogênico e fluorogênico, conhecido como substrato ONPG e MUG. O que seria esse ONPG e MUG? O substrato cromogênico nós chamamos de ONPG e o substrato fluorogênico nós chamamos de MUG, certo? Então, esse método, gente, consiste em adicionar esses substratos, o cromogênico e o fluorogênico, em amostra de água, em 100 ml de amostra de água. E aí, nós vamos observar se nessa amostra tem coliformes totais e se nessa amostra tem a bactéria Escherichia coli. Observem que, no método de tubos múltiplos, nós observamos a presença de coliformes totais e termotolerantes. Já no método do substrato cromogênico e fluorogênico, nós vamos observar a presença de coliformes totais e, especificamente, a presença da bactéria Escherichia coli. Como nós podemos observar isso? Essas bactérias possuem enzimas, como a beta-galactosidase e a beta-glicuronidase, que vão degradar esses substratos, mudando a cor da água. Então, quando nós temos a presença de coliformes totais, nós vamos observar que a amostra vai ficar de coloração amarela. E quando nós temos a presença de Escherichia coli, nós observamos essa coloração azul na luz ultravioleta. Mas vamos entender melhor como acontece esse teste. A primeira coisa que nós devemos fazer é coletar a amostra, 100 ml da amostra. Então, nesse reagente tem os substratos, o substrato cromogênico, que é o ONPG, e o substrato fluorogênico, que é o MUG. Além disso, tem nutrientes para permitir o crescimento dos micro-organismos. E aí, após a gente adicionar o pozinho contendo os substratos na amostra, nós vamos fechar o tubo, o frasco de amostra, homogeneizar bem até dissolver todo o pó e colocar na estufa a 37 graus Celsius, podendo variar de 35 a 37, por um período de 24 horas. Enquanto essa amostra de água está na estufa, junto com os substratos, o que vai acontecer? Se nessa amostra de água existiam bactérias do grupo coliformes totais, essas bactérias possuem uma enzima chamada de beta-galactosidase, que vai quebrar o substrato cromogênico, ONPG, e quando ocorrer a quebra desse substrato, vai ocorrer a liberação de uma substância de coloração amarela, tornando o meio amarelo escuro, certo? Se nessa amostra tiver a presença da bactéria Escherichia coli, essa bactéria possui uma enzima chamada de beta-glucuronidase ou beta-glicuronidase, que vai se ligar no substrato MUG, quebrando esse substrato e liberando uma substância que tem uma fluorescência azul na presença de luz UV. Então, recapitulando, se na minha amostra existia a presença de coliformes totais, essas bactérias possuem a enzima beta-galactosidase, que vai se ligar no substrato ONPG e quebrar esse substrato, liberando uma substância de coloração amarela. E aí, a cor amarela da minha amostra vai confirmar para mim a presença das bactérias do tipo coliformes totais.
Se na minha amostra existia a presença da bactéria Escherichia coli, lembrando que ela é o principal micro-organismo indicador de contaminação fecal, porque ela tem uma multiplicação primariamente intestinal, ela se multiplica no intestino, e é a bactéria que mais está presente na nossa flora intestinal. Então, se tiver a presença dessa bactéria na amostra, elas possuem a enzima beta-glicuronidase ou glucuronidase, que vai se ligar no substrato MUG, quebrando esse substrato e liberando uma coloração azul que eu só consigo ver na luz ultravioleta. Então, após eu observar que minha amostra amarela escura, eu vou colocar essa minha amostra na luz ultravioleta, na presença de luz ultravioleta. Se ao colocar na luz UV, eu observar um brilho azulado, né, a coloração azulada, então confirma que na minha amostra existe a bactéria Escherichia coli. Na imagem nós podemos observar, então, um tubo contendo, né, a amostra positiva para coliformes totais e um tubo contendo a amostra positiva para Escherichia coli na presença da luz ultravioleta. Lembrando que eu só preciso colocar na luz UV se der positivo para coliformes totais, já que a Escherichia coli é um coliforme total. Então, se no teste de coliformes totais deu negativo, não existe a presença de Escherichia coli nessa amostra e não tem necessidade de colocar essa amostra na luz UV. Certo? Pronto, pessoal, nós estamos terminando por aqui. Por hoje é só. A próxima aula será sobre os métodos quantitativos para determinação de coliformes. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo e até mais. Obrigada!